Apita o árbitro, começando mais um América Vlog hoje. E para falar de seleção brasileira, falar de como a seleção vai enfrentar a seleção uruguaia no dia de hoje. Então vamos lá, né? Primeiramente, deixe seu like, inscreva-se no canal, dá essa moral pra gente e deixe seu comentário, valeu? Tamo junto. Cara, pra falar de seleção brasileira, primeiro a gente precisa falar da questão do desfalque, que é o desfalque do Vinícius Júnior, e de como a seleção brasileira jogou contra a Colômbia. Não foi um bom jogo, para mim talvez tenha sido o pior jogo da seleção brasileira nessa Copa América, por uma questão de desempenho e futebol apresentado. É claro que a Colômbia é um time muito melhor do que foi Paraguai e Costa Rica, mas eu acho que a seleção brasileira teve dificuldades, como eu posso dizer, mais escancaradas, talvez. Teve um futebol abaixo do nível que se espera, mostrou uma desorganização muito grande, então eu acho que é mais demérito da seleção brasileira do que mérito da seleção colombiana. Claro, a Colômbia jogou muito, a Colômbia se mostrou um time muito organizado, muito bem planejado, uma marcação muito forte, fisicamente e taticamente também falando. Claro, a Colômbia tem seus méritos, mas eu acho que esse jogo escancarou muito do estilo de jogo ruim da seleção brasileira. Falando de Uruguai, para mim o Uruguai pós-Copa do Mundo talvez seja a melhor seleção, provavelmente seja a melhor seleção até que a Argentina apresenta um futebol melhor. Marcelo Bielsa organizou o time de um jeito que é a cara dele e que deu certo, deu match. Então, assim, uma nova geração uruguaia e que me parece que vai colher grandes frutos. O Uruguai ganhou do Brasil, o Uruguai ganhou da Argentina. Então, assim, eu coloco como a melhor seleção pós-Copa do Mundo. Deu um jeito, uma mudança, talvez a evolução deles pós-Copa do Mundo seja das melhores seleções hoje. Marcelo Bielsa é um grande treinador que conseguiu colocar sua cara na seleção uruguaia e que eu acho que pode muito, talvez, ser campeão dessa Copa América, porque talvez apresente o melhor futebol, até mesmo melhor que a Argentina e melhor que o Brasil, e que vai brigar pelas cabeças das eliminatórias. Então, assim, talvez, dependendo, classificar em primeiro, vamos ver como é que a seleção brasileira e a seleção argentina vão se comportar. Não que a Argentina seja ruim, mas ainda é inferior à seleção, o futebol que a seleção uruguaia vem apresentando. Vamos falar de seleção uruguaia, vamos falar como a seleção uruguaia joga para o jogo de hoje e como jogou na Copa América, como o Marcelo Bielsa organiza esse time. Geralmente ele se organiza num 4-1-4-1 ou num 4-3-3, geralmente vão sair num 4-3-3. E na hora de fazer a jogada vão mudar para um 4-1-4-1, muito por conta do Ugarte fazer esse volante ali, que faz o papel de entrelinhas e ajudando a defesa, fazendo a ligação com o meio de campo mesmo. Muito bom jogador, gosto desse Ugarte, tá? Se foi pro PSG, não se firmou ainda, mas por conta de lesões e tal, mas a seleção uruguaia talvez seja um dos grandes nomes. A seleção uruguaia que tem como ponto principal hoje talvez seja os ataques pelas laterais. Tem o Facundo Pellistri, provavelmente quem vai jogar é o Christian Oliveira, mas o Maximiliano Araújo é um bom jogador, saiu machucado, tem uma lesão ali, mas ainda não sabe se ele vai jogar ou não. Para mim, talvez seja o grande surpresa da seleção uruguaia nessa Copa América é o Maximiliano Araújo, vem fazendo uma Copa América muito boa. Acredito que, voltando a falar sobre o ataque rápido nas laterais, é um time que faz muito ataques pelas laterais, tanto no contra-ataque, mas saída de bola deles é muito pelas laterais, pelas alas. Muito por conta de quê? Eles rodam muita bola, então eles querem gerar numeridade não existe, mas superioridade numérica nas alas. Por exemplo, geralmente tem 2 jogadores para apoiar na saída de bola, um lateral, um zagueiro ou um volante. E na hora de receber um meio-campista, aí tem 2 jogadores para dar profundidade. Um ponta e ainda tem um Darwin Nunes que dá profundidade também para o elenco. Ou seja, tem 2 jogadores apoiando, um para receber
e 2 para gerar profundidade. Então gera muito triângulos nas laterais. Você pode pegar e pode ver os jogos da seleção uruguaia, quando você vê as laterais tem muitas triangulações por ali, justamente para gerar profundidade, gerar o espaço no vazio. É o que eu falei, eles rodam muito a bola, isso é uma questão muito que eu gosto da seleção uruguaia, essa rodar a bola, que eles rodam até gerar o espaço. Diferente da seleção brasileira, que ainda não consegue gerar espaço na saída de bola. Tem dificuldades para sair de bola da seleção brasileira, que por outro lado não é uma preocupação para a seleção uruguaia. Gosto desse time do Uruguai, gosto muito mesmo. A defesa, a marcação deles é muito boa, a marcação pressão, gostam de fechar em um bloco alto para rapidamente já recuperarem. O Ugarte que eu falei, por mais que ele tenha uma opção, uma posição muito defensiva, ele ainda marca muito lá em cima também, justamente para fazer uma marcação pressão, uma marcação pós-perda, que também é um diferencial da seleção uruguaia. Geralmente constrói jogadas, foi assim, se eu não me engano, contra a seleção argentina ou a seleção brasileira, não lembro. Acho que foi contra a seleção brasileira, vai me falar melhor a memória agora. Fizeram a marcação pressão, perderam e conseguiram ainda reverter ainda, justamente para gerar esse espaço rápido, né? Já tá no segundo terço, então eles conseguem entrar mais lá. Fazer uma marcação muito individual, igual eu falei, o Gart talvez mais livre para marcar, mas também faz uma marcação muito individual, fez assim contra o Messi. Claro, cão de guarda, precisa estar ali a todo momento no Messi, mas faz uma marcação muito boa também. Ou seja, a seleção uruguaia é uma seleção que marca lá em cima. O Brasil como podemos dizer, teve dificuldade de saída de bola contra a Colômbia. Vai ter mais ainda contra a seleção uruguaia, que provavelmente vai sair no bloco alto para fazer essa marcação-pressão. Isso é muito importante, essa marcação-pressão, passando por Nico de la Cruz e Federico Valverde, que geralmente sobem justamente para ficar um pouquinho atrás do Darwin Núñez e pressionar os zagueiros, pressionar o passe no volante, pressionar o passe vertical, tentar interceptar esse passe vertical do zagueiro para o volante, do zagueiro para a ala, que provavelmente vai acontecer contra o jogo do Brasil, do zagueiro tentando fazer o volante tentando fazer um passe na ala, e talvez o Gart, Federico Valverde ou De La Cruz tentando interceptar justamente na primeira parte do campo, no campo do Brasil, para tentar interceptar. Então assim, a seleção brasileira vai ter muita dificuldade, pois é isso, para mim a seleção brasileira tem uma dificuldade com a posse de bola para criar. A gente pode ver a saída de bola da seleção brasileira contra a seleção colombiana, foi ridícula. A seleção brasileira não conseguia gerar um espaço para achar um jogador livre. Você poderia ver o Marquinhos e o Militão toda hora, assim, quase explodindo, porque não conseguiam criar uma oportunidade, talvez tocar uma bola no Bruno Guimarães, não conseguiam fazer. A pressão da Colômbia é muito boa? Muito boa. Então eu acho que isso vai se repetir, essa dor de cabeça pro Marquinhos e pro Militão no jogo contra o Uruguai. E a seleção, igual eu falei, não consegue achar um homem livre, parte pro chutão. Então, por exemplo, a seleção brasileira teve 52 saídas de bola contra a seleção colombiana, 12 certas. 12 certas é quando ele consegue chegar no último terço do campo. Tem muita dificuldade. Então, assim, a marcação do Uruguai vai ser crucial nesse jogo, que vai ser o ponto onde o Brasil pode errar, onde o Brasil vai, se não corrigir, pode ter muita complicação. E falando sobre os pontas, a gente tem uns pontas muito rápidos, tem uma posição que essa posição na seleção brasileira hoje é muito importante, que a gente não consegue usar, porque igual eu falei, tem um problema na saída de bola, o meio de campo é muito espaçado, como posso dizer, não só o meio de campo, mas todas as fases do campo, a defesa, o meio, o ataque é muito espaçado, então quando a defesa está encaixotada aqui para fazer essa saída de bola, o meio de campo não consegue gerar um espaço, não consegue gerar um homem livre para sair jogando aqui. E vocês estão aqui, o Vinícius Júnior, o ponto está aberto lá na frente, sem conseguir fazer nada. Se a bola chega neles, eles estão encaixotados com 3, 4 marcadores, 2, 3 marcadores, não conseguem fazer nada. O Vinícius Júnior, o Rafinha, o Savinho também foi assim, ficam muito encaixotados nas suas laterais, sem conseguir receber a bola. Muitas vezes receber a bola de costas, muitas vezes não consegue receber aquela famosa bola que o Vinícius Júnior gosta de receber, no diagonal, pegando de frente pro marcador, de frente pro gol. Não consegue gerar isso. Então, assim, a seleção brasileira tem muitos problemas de criação de jogada, muitos problemas. E hoje vai ter mais ainda.
É o que eu falo, é o que eu falei da seleção uruguaia, que tem muito apoio, o apoio do meio de campo, o apoio do lateral, o apoio do ponta ali nas laterais. A seleção brasileira não consegue fazer isso. Não só na região das laterais, mas na região do meio também. Tem essa dificuldade, muito por conta de estar muito espaçada. Então, assim, a seleção brasileira vai ter muita dificuldade, tem muito que corrigir nessa saída de bola. Para mim é o principal ponto que o Dorival tem que corrigir, não só para o jogo de hoje, mas para os próximos jogos. Acredito que vai precisar corrigir isso, precisa dessa cara, precisa treinar isso para a seleção brasileira ter no mínimo um comportamento organizado dentro de campo. Isso fica muito claro no jogo contra a Colômbia. A gente não conseguiu fazer uma marcação-pressão que incomodasse a saída de bola colombiana. A nossa marcação contra a seleção colombiana foi inexistente, né? Igual eu falei, mais uma vez, um time muito espaçado. Então, na hora de fazer a marcação, muitas das vezes a entrelinha entre o ataque e a defesa, a seleção colombiana conseguia criar ali com o Richard Rios, com o Arias, com o James Rodrigues. Então, eles tinham espaço para criar e não conseguiam fazer marcação. O Paquetá não conseguia pisar ali para pressionar esse meio de campo. O Bruno Guimarães também não. Então, assim, mostra outra dificuldade da seleção brasileira, que é a marcação-pressão. Poderia fazer uma marcação contra-pressão, a marcação recupera e ganha, por conta de seus pontas. Então, e até por conta de sair lá de trás, a seleção contra a Colômbia ficou muito atrás, foi com um bloco muito se defendendo em blocos médios e blocos baixos. Então, se você faz uma marcação contra pressão, você consegue sair com o seu jogador, você consegue o João Gomes pisar mais no campo da Colômbia, no campo do Uruguai, no campo da Colômbia, enfim, só dando um exemplo, para fazer a marcação, para tentar recuperar a bola e acaba que seu time sai, seu time desafoga, você empurra o adversário para o outro campo. Não conseguiu fazer. Outro ponto que deve ser corrigido é a marcação e a saída de bola. Para mim são os dois pontos. Marcação, pressão e a saída de bola, que não consegue gerar o espaço, um homem livre. E a espaçada também, um posicionamento da seleção brasileira muito espaçado. Outro ponto que tem que corrigir logo. Fica linhas jardas muito grandes entre a defesa e o meio de campo e o ataque. Então, assim, precisa corrigir isso. É claro que, tem ponta, você pode dar no ponto para ele ganhar espaço. Não é assim. Não é assim, você não consegue fazer essa diagonal. Muitas das vezes, quando consegue, o jogador está marcado, já ficou algo manjado. Então, o volante do time adversário já intercepta, já dobra a marcação no lateral, para ajudar o lateral. Então, assim, tem que corrigir isso também. Hoje, para mim, palpite, a seleção uruguaia é favorita. Acredito que a seleção uruguaia tende a passar pela seleção brasileira. A seleção brasileira está sem Vinícius Júnior, deve jogar com Endrick. Talvez com a entrada de um centroavante, o Dorival faça alguma mexida na questão da marcação que eu falei, gerar uma marcação-pressão com o Endrick, que faz isso muito bem. Talvez o Paquetá saindo, pisando mais como realmente um meio de campo armador, que no caso quem estava fazendo mais isso era o Rodrigo. Vamos ver, mas ainda acho a seleção do Uruguai superior à seleção brasileira. Acho que o Brasil vai sofrer muito hoje e talvez pensando nos últimos jogos, o Uruguai amassa a seleção brasileira, um 2-0 talvez, então eu fico nisso. O Uruguai passa e um 2-0 para o Uruguai. É isso. A seleção brasileira tem muito que corrigir mesmo. Provavelmente vai com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Rafinha, Rodrigo na ponta esquerda e Endrick. É uma mudança, eu achei que a tendência era o Rodrigo vir como que ele já estava vindo pelo meio e o Martinelli entrar. Mas beleza, é até bom, porque aí faz uma mudança, talvez dá um ânimo pro time essa entrada do Endrick como um centroavante. Vamos ver. Talvez gere uma profundidade, porque você tem um centroavante para afunilar os zagueiros lá para trás, então pode ser bom pro Rodrigo, pode ser bom pro Rafinha. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas ainda acho o Uruguai favorito para esse jogo. É isso. Um abraço, tamo junto, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe sua sorte para o Brasil aí que vai dar tudo certo.